Foi no México que Fidel realizou o treinamento de guerrilha com seus companheiros. Começou a elaborar o programa revolucionário e vai se unir a outra figura importante desse movimento, que é o médico argentino Ernesto Che Guevara. E acaba se preparando para a futura batalha em Cuba. Os irmãos Castros se uniram a mais 80 homens e invadiram Cuba em 1956, em um iate. Os guerrilheiros foram atacados pelos soldados de Batista, sobrevivendo apenas 12 que conseguiram se refugiar na mata. A estratégia de Fidel era realizar um assalto imediato, de forma rápida e letal, para provocar uma insurreição no país, tal qual havia tentado em Mônaco. Com a repressão indiscriminada por parte do exército de Batista aos abusos contra os camponeses de Sierra Maestra, logo, Fidel Castro começou a estreitar o contato com as lideranças camponesas de Sierra, buscando e dando apoio para essa população marginalizada. Aos poucos, os guerrilheiros capitanizaram o crescente apoio dos camponeses, fazendo aliança com cada um deles. Com isso, com a aproximação dos camponeses e como estavam insatisfeitos com o governo, que apoiava apenas os latifundiários, todos esses indivíduos camponeses começaram a unir-se às ideias de Fidel e também a guerrilhar junto com ele. Iniciaram ataques aos soldados de Batista com o objetivo de tomar armas, munições e itens de subsistência, para assim poder enfraquecer o exército e fortificar os guerrilheiros. Os camponeses conseguiram, com Fidel e seus homens, ter uma visão mais ampla sobre a sua própria realidade. Com Fulgêncio Batista governando o país de Havana, Fidel Castro e os camponeses colocaram em prática uma verdadeira reforma agrária na região de Sierra Maestra. E começaram a construir escolas, hospitais, e esses hospitais foram organizados por Che Guevara. Tudo isso acontecia à revelia do governo cubano. Também eles criaram a Rádio Rebelde. Essa rádio informava a população sobre os atos rebeldes. Mas após uma fracassada tentativa de greve geral em Cuba, realizada pelos guerrilheiros, Batista teve a impressão de que os membros estivessem política e militarmente enfraquecidos e desarticulados, o que fez Batista organizar suas tropas e atacar Sierra Maestra através da Operação Fim de Fidel. O otimismo de Fulgêncio foi descuidado, pois ao chegar em Sierra Maestra se deparou com a forte resistência do exército de guerrilheiros, que os venceu sem grandes dificuldades. Com a vitória acachapante dos guerrilheiros, eles começaram a se sentir cada vez mais confiantes para ocupar outras regiões de Cuba para além de Sierra Maestra. E começaram a organizar tropas para invadir a planície da ilha em duas frentes. Uma que era comandada por Camilo Cienfuegos e a outra era comandada por Ernesto Che Guevara. Com a ação combinada dessas duas frentes, várias cidades da região vão sendo tomadas. E a força dos guerrilheiros vai crescendo e a população e o governo já deixam de os chamar de guerrilha para tratá-los de exército rebelde. O avanço rebelde, o apoio da população e a inércia de Fulgêncio e do exército solidificavam cada vez mais a derrota do governo. E assim, no dia 1º de janeiro de 1959, antevendo a tomada de Havana, Batista foge de Cuba. Após negociações com o movimento 26-7, toma Santiago de Cuba. Com a Revolução efetivada, Fidel estatizou as empresas, expropriou terras e indenizou seus proprietários e julgou os opositores que eram leais a Batista. Adotou o socialismo como política, investiu em educação,
em saúde e realizou a reforma agrária em toda Cuba. Fidel Castro, no poder, adota o unipartidarismo e a vigilância contra a atividade que vai contra a revolução. O comportamento da população começou a ser investigado e os homossexuais eram perseguidos com o apoio do governo de Fidel, que em 2008 assumiu a culpa pela escalada homofóbica na ilha. Os antigos aliados de Cuba, os Estados Unidos, não simpatizaram tanto com a Revolução Cubana e começaram a adotar um embargo econômico que existe até hoje, o que prejudicou a economia da ilha e forçou Fidel a se aproximar cada vez mais da União Soviética, que ofereceu apoio econômico ao regime cubano. Então, com isso, ele vai se aproximar com quem? Com o regime soviético. E em 1961, ele se declara um país socialista para poder manter viva a economia cubana com apoio da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Na prática, as liberdades individuais diminuíram com o regime socialista cubano enquanto os direitos sociais cresceram. Cuba, até os dias de hoje, continua sendo um país socialista, como uma das melhores educações e saúde de todo o mundo. Mas as liberdades individuais continuam existindo com muita restrição. O regime cubano ainda é um assunto polêmico em diversos países da América Latina, sendo alvo de diversas informações que uma hora são verdadeiras, outras falsas. O fato é que, após a Revolução, a riqueza concentrada pôde ser distribuída, o poder de compra pôde ser aumentado. E Cuba não se tornou uma grande economia, mas conseguiu resistir ao embargo. Fidel foi um líder controverso, amado em Cuba, mas nunca teve o coração de todos os cubanos. Todos os anos é noticiado fuga de algum cubano da ilha de Todos os anos é noticiado a fuga de algum cubano da ilha, a nado até a Flórida, nos Estados Unidos. Da mesma forma, muitos atletas saem para competições internacionais e retornam para o seu país. A população tem grande estima pela Revolução, mas ainda carece de liberdades, acesso à internet e maior liberdade de expressão. Consequentemente, a vivência da ditadura socialista cubana ainda repercute nas diversas discussões e também nos vastos textos que são colocados atualmente. Agora, cabe apenas a nós conseguir compreender, através dos fatos históricos, aquilo que realmente fez com que o povo cubano perecesse, sofresse, se reestruturasse e chegasse até as bases que ele se encontra nos dias atuais. Bem, por hoje encerramos esta aula e caso você tenha mais alguma coisa para contribuir, deixe no comentário, seja crítica, seja algum elogio, fique muito bem à vontade. E se você gostar e quiser mais conteúdos voltados a essa linha, inscreva-se no canal que nós vamos estar discutindo várias e várias temáticas atribuídas a este e a outros temas históricos, filosóficos e religiosos. Um cheiro no olho.